Mais uma vez na toada de Storybowl Football, que como eu disse no último vídeo, eu tô completamente viciado em assistir os conteúdos dele, questionando todos os títulos da Libertadores de 2000 a 2022. Só bora, sei que o vídeo vai ser foda, então bora lá. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês vamos questionar todos os títulos da Copa Libertadores de 2000 pra cá. Pode reparar que sempre que você vai enaltecer alguma campanha, falar de algum grande time, sempre vem alguém, levanta a mão e fala: mas é que se não fosse aquele pênalti não marcado aos 25 minutos do primeiro tempo do jogo de ida da semifinal, olha, nada disso teria acontecido, tá bom? Pior que é verdade. Pois é, esse vídeo é pra você. E o que faremos aqui é basicamente isso. O ponto é que não adianta questionar um título ou outro, pois todos merecem ser questionados. Ninguém Faz tá sentido. limpo. Duvida? Pois agora iremos colocar um asterisco em todas as conquistas da Libertadores de 2000. Assim, não sei se vai ter coisas tenebrosas em todas as Libertadores, mas tem umas que são mais escandalosas, tipo a de 2013 do Corinthians lá com o Boca, que o árbitro fez o que fez, tinha a prova de dele ter sido comprado, pá, uma caralhada de coisa, tá ligado? Eu duvido que outros Libertadores tenham coisas desse tamanho, mas com certeza deve ter alguma parada, principalmente quando envolver time brasileiro e time argentino, porque a gente é mais roubado do que tudo. Pra cá. Evidentemente, alguns asteriscos são maiores que Ah, outros, aí. mas pode ter Se eu certeza tivesse esperado 5 segundos, eu tinha a resposta já. que todas as edições têm. Afinal, a gente sabe que para ser campeão da América é necessário muito mais do que só um time competente. Essa ideia de vídeo foi inspirada em um canal gringo cujo link vai estar aqui na descrição. Então, se você fala inglês e curte basquete ou futebol americano, vale dar uma conferida lá. Mas chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Se não tiver um roubo na No campanha do ano de Boca, eu sou 2000, maluco. se encontravam na final o atual campeão Palmeiras contra o Boca Juniors, que retornava a uma decisão após 21 anos. No jogo de ida, na La Bombonera, empate em 2-2. Porém, no primeiro gol marcado pelo Boca, o atacante argentino estava em posição de impedimento, mas o bandeirinha aparentemente não viu. Pior que isso, foi no jogo da volta, no Morumbi, que ficou marcado por uma atuação horrível do árbitro, que não marcou dois pênaltis claros para a equipe brasileira. Um deles sendo uma agressão do goleiro Córdoba ao atacante palmeirense. Com isso, o jogo terminou em 0-0 e foi para os pênaltis, onde o Boca se deu melhor, com o goleiro que deveria ter sido expulso pegando duas cobranças. Loucura, moleque. Boca de novo. Quis o destino que novamente se enfrentassem Boca Juniors e Palmeiras. Dessa vez na semifinal da competição. No jogo da ida, na La Bombonera, empate em 2-2. O árbitro dessa vez marcou um pênalti inexistente para os argentinos e deixou de dar um pênalti claro para a equipe brasileira. Detalhe que no estacionamento, ao encontrar com Celso Roth, técnico do Palmeiras na oportunidade, o árbitro disse a seguinte aspa: "O resultado foi bom para todos nós. Como é que íamos sair daqui se o Palmeiras vencesse?" Caralho, bando de filha da puta, cara. Vai se fuder. Pois é, no jogo da volta tivemos outro empate em 2-2, que levou tudo para as penalidades, e o Boca novamente saiu vencedor. Em 2002, nas semifinais, o Olímpia enfrentava o Grêmio. No jogo da ida, vitória dos paraguaios por 3-2. Já na volta, no Olímpico, o Grêmio foi para cima e abriu o placar. Porém, o Bandeirinha anulou esse gol de forma questionável, digamos assim. O Grêmio ainda conseguiu chegar ao seu gol, que levou o jogo para as penalidades. Durante a disputa, o goleiro do Grêmio defende uma cobrança, mas o juiz manda voltar por ele ter se adiantado, algo que na época era muito raro. Com o próprio Boca, por exemplo, o goleiro sempre se adiantava e É nada óbvio que não vai acontecia. ter nada contra o As Boca. pessoas nem reclamavam, porque realmente o padrão da época era permissivo com esse tipo de lance. E mesmo com muita reclamação, o juiz manteve a decisão, que logo depois foi decisiva para a eliminação dos gaúchos, e classificando o Olímpia, que sairia campeão após vencer o São Caetano na final. Por isso que ver hoje
é que hoje eu acho que a gente ainda tá um título atrás ou empatado com os argentinos em título de Liberta. Mas por isso que é tão foda ver o Brasil tomando a Liberta de assalto e monopolizando a parada. Porque a gente, a maioria das décadas, não valorizava a Libertadores. Teve a parada que foi quem começou a valorizar foi o São Paulo, e aí depois disso outros times brasileiros começaram a ter essa vontade de ganhar o torneio e tal. Mas antes a gente deixava muito de lado a maioria dos times. O próprio Santos deixou de ir pra Libertadores pra fazer excursão porque dava mais dinheiro. Porque a Libertadores não pagava porra nenhuma. E aí, mesmo a gente não ligando tanto quanto eles e o resto da América em geral, e mesmo a gente sendo prejudicado pra caralho, a gente tá monopolizando a Libertadores, mano. Isso que é foda. E tem que continuar assim até o fim dos tempos. Que se foda. E boatos da época dizem que o presidente da Comebol, Nicolas Leoz, que é paraguaio, teria dado uma pequena mãozinha Ah, para o Olímpia nos bastidores. Isso porque era centenário do clube e seria muito especial que eles conquistassem o Tri naquela edição. Isso tudo é especulação, lógico, mas, se tratando de Comebol, eu não ficaria nem um pouco surpreso. não dá. É completamente plausível. Novamente, Boca Juniors. Novamente, Mano, eu me arrisco a dizer que acho que o Boca é o time mais odiado dos brasileiros, eu tenho quase certeza. E acho que da América também. É surreal a quantidade de vezes que o time é roubado contra o Boca, mano. É surreal, tá ligado? A gente tem a parada de ser roubado com muitos times argentinos em geral, mas com o Boca é muito acima, tá ligado? Tipo assim, eu não vou ser hipócrita de falar que, sei lá, numa final de Libertadores, Boca e Palmeiras, eu vou torcer pro Palmeiras porque o Boca é uma merda. Não vou ser hipócrita nesse ponto. Palmeiras é rival, eu quero que o Palmeiras se foda. Mas quando é a maioria dos outros times contra a Boca, contra a River ou contra a maioria dos times argentinos, eu vou estar torcendo pro outro time, tá ligado? Porque esse time tem mais que se fuder. Na final de 2023 contra o Fluminense, eu torcia pro Fluminense ganhar, tá ligado? Mesmo cagando pro Diniz e não tendo nada contra nem a favor ao Fluminense, porra, do outro lado tá o Boca. Eu quero que o Boca se foda em todas as oportunidades possíveis, exceto quando for contra a rival, tá ligado? Que aí, como eu disse, não vou ser hipócrita. problemas com a arbitragem. Dessa vez, as reclamações vêm desde as oitavas de final, no Mas duelo contra o Sandu. Paysandu. A questão seria a extrema rigidez do árbitro com os atletas do clube brasileiro, que tiveram 4 expulsos só naquela fase. Na final contra o Santos, novas reclamações de pênaltis não marcados que prejudicaram o clube brasileiro, derrotado tanto na ida quanto na volta. E se você acha que eu tô de perseguição com o Boca Juniors, quero deixar bem claro que de forma alguma eu tô querendo desmerecer aquele time. Eles provavelmente tinham a melhor equipe do mundo naquele começo de anos 2000. Não é à toa que em 4 anos venceram 3 Libertadores e 2 Mundiais. E aliado ao fato de ser um time talentoso, bem treinado e malandro, tinha sim várias ocasiões em que foi beneficiado pela arbitragem. E quer mais? Em uma entrevista, o zagueiro que jogava pelo Boca na época confirmou que a força do Boca nos bastidores era muito importante para as conquistas do time. Admitiu que a arbitragem com frequência os favorecia e ainda citou um árbitro que Tratávamos de treinar e nos concentrar no que tínhamos de fazer. E depois, por sorte, havia muitos árbitros que nos favoreciam. Por sorte. Não era nada combinado. Vai tomar no cu, apitou porra. essa final de 2003 como sendo, abre aspas, Um um dos dos nossos. nossos. Vai se fuder. Mas calma que o Boca ainda vai aparecer bastante nesse vídeo. Surreal, cara. O grande asterisco dessa campanha surpreendente do Once Caldas está na semifinal, no duelo contra o São Paulo. Após o empate em 0 a 0 no Morumbi, o São Paulo precisaria furar a retranca do Once Caldas na altitude de Manizales, no lendário estádio Palo Grande. Quando a partida estava 1 a 1, o juiz ignorou um pontapé do goleiro no atacante são paulino fora da área. E para piorar, aos 45 do segundo tempo, o Once Caldas em sua estocada final surpreende e marca o gol da vitória. O problema é que o gol foi ilegal. Impedido. Tava impedido e muito impedido. Mas o Bandeirinha fingiu que não era com ele. E ainda por cima, o autor desse gol da vitória para os colombianos foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. Isso nas quartas de final, ou seja, antes desse jogo.
São Paulo chegava à final da Libertadores e tinha como adversário o Atlético Paranaense. Mas a polêmica foi antes da bola rolar. O A parada regulamento do da estágio, né? competição previa que as finais do torneio deveriam ser disputadas em estádios com pelo menos 40 mil lugares. E a Arena da Baixada tinha capacidade para pouco mais de 24 mil. Mas o Atlético, assim que passou das semifinais, sabendo que era muito forte em casa, iniciou obras na arena para a instalação de arquibancadas tubulares que fariam com que a capacidade do estádio aumentasse para os 40 mil necessários. E mesmo com o alvará da prefeitura, tudo legalizado e entregue a tempo, a Conmebol e o São Paulo não quiseram que a final fosse disputada lá. Por isso, o Atlético teve que mandar seu jogo no Beira-Rio, estádio do Internacional, a 700 quilômetros de distância. Detalhe que até o Morumbi ficava mais perto. Resultado, primeiro jogo na casa do Atlético, 1-1. Quase. E a volta, no Morumbi, um atropelo do São Paulo, 4-0. Cara. Nas oitavas de 2006, tivemos o duelo entre Nacional e Internacional. No jogo da ida, no Uruguai, terminou com vitória colorada por 2-1. E bastava segurar essa vantagem no Brasil para avançar. O time uruguaio veio para cima e logo aos 5 minutos já fez um gol. Mas o Bandeirinha, de forma equivocada, marcou impedimento. Como se não bastasse, o Nacional chegou novamente a um gol, aproveitando a falha do goleiro Klemer. Mas o juiz viu uma falta ali para lá de discutível no goleiro e com isso o jogo terminou 0-0. E os brasileiros saíram classificados. Depois do jogo, o presidente do Inter admitiu que tinham sido beneficiados, mas lembrou do brasileiro de 2005, onde foi prejudicado, e disse que tinha sido apenas a vez deles de se beneficiar com o erro. Tudo... É que dessa vez foi diferente. Não foi para outro time brasileiro no Campeonato Brasileiro. Foi para um time de outra nacionalidade na Libertadores. Então essa parada do roubo de 2005 não faz muito sentido. Mas eu acho que dá pra entender o que ele quis dizer de tipo, a arbitragem sempre vai errar pra um lado, dessa vez errou pro outro lado e não contra a gente, então foda-se. Não vou tirar muita razão também, né? Mas não é exatamente a mesma coisa por serem competições e times diferentes. Adivinha só, se tem Boca envolvido, óbvio que são erros de arbitragem. O Boca avançou até Erros. a final e enfrentou o Grêmio. Na ida, os argentinos abriram o placar com um gol em que 3 jogadores estavam claramente Tô impedidos. surreal, cara. Mas o Bandeirinha não fez nada. Essa pelo menos foi rápida. Na emblemática final entre LDU e Fluminense, o asterisco fica por conta do pênalti claríssimo não dado ao Fluminense quando a partida estava 2-1. E mesmo com erro, o jogo ficou 3-1 e foi para os pênaltis, onde a LDU se deu melhor. O grande asterisco aqui é por conta da gripe suína. A doença foi considerada uma pandemia próximo à data das oitavas de final. E um dos países mais afetados pela doença era o México, que tinha 2 representantes nas oitavas e ninguém queria acolher a delegação dos times mexicanos. São Paulo e Nacional, que foram sorteados para jogar contra eles, também não queriam enviar seus atletas ao país. Então, já que os mexicanos nem eram da América do Sul, a Conmebol disse dane-se e excluiu os Caralho. clubes da competição. Os times que eles enfrentariam passaram por WO. Até aí, válido, era uma questão sanitária. A Conmebol prezou pela saúde. Mas a questão é que meses depois, chegavam à final Cruzeiro e Estudiantes. E a Argentina se tornou o segundo país mais afetado pela gripe suína, ultrapassando o próprio México. E a Conmebol sequer cogitou tirar a final de La Plata. Por que será? Saúde? Que nada, bora jogar bola. Lembra daqueles times que foram excluídos da competição em 2009? Pois é, a Conmebol decidiu colocar eles de volta na disputa, em 2010. Sim, na edição seguinte, nem todos os segundos colocados dos grupos se classificaram para as oitavas, pois já tinham 2 clubes garantidos, os 2 mexicanos.
E por incrível que pareça, um deles foi muito longe. O Chivas chegou na final, onde enfrentou o Internacional. Novamente, o time mexicano já chegou na final sabendo que não poderia disputar o Mundial, pois o representante da Conmebol não poderia ser mexicano. Vale dizer também Caralho. que o Inter chegou à final vencendo todos os confrontos pelo critério de desempate. O polêmico e Gol agora fora? extinto gols fora. Ou seja, não fez mais gol que ninguém que ele eliminou pelo caminho. Loucura, cara. A do Santos eu tô curioso. A edição de 2011 ficou marcada pela incompetência dos brasileiros. Apenas um passou das É oitavas de verdade. final. O caminho do campeão Santos só tem como asterisco a incomum facilidade. Ele passou em segundo lugar em Tipo, foi fácil pelos times que pegou. Que realmente não eram times absurdamente campeões, com exceção do Penharol na final. Mas os jogos foram complicados, tá ligado? Principalmente contra o Cerro. um grupo com Cerro Porteño, Colo-Colo e Deportivo Táchira. E E mesmo assim foi apertado ainda, ó, só 2 pontos de distância. nos mata-matas passou por América do México, Once Caldas, Cerro Porteño e Penharol. Justo. Em 2012, as semifinais da Libertadores eram um clássico entre Santos e Corinthians. No jogo de ida na Vila, o Timão saiu na frente e o Santos pressionava. Ele estava próximo do gol de empate, quando de repente, puf, acabou a luz. Os refletores da Vila sofrem um apagão, que como os corintianos denominaram, foi o apagão Salvador. Ele esfriou o time do Santos, que não conseguiu o gol, e acabou eliminado no jogo da volta com um empate em 1-1 no Pacaembu. Aí você me Pô, surreal, cara. Surreal. O próprio Santos se prejudicou. diz: ah, mas aí você tá procurando pelo em ovo. Sim, esse vídeo aqui é basicamente procurar pelo em ovo. Como eu disse, tem asteriscos maiores e menores, mas todos têm, garanto. E continuando, também há vascaínos que reclamam de um gol mal anulado do Vasco no jogo de ida das quartas de final. Mas esse eu tenho que afirmar que, mesmo olhando o replay, é um lance bem difícil. Em 2013, o campeão foi o Galo, mas quem fez o trabalho sujo foi o Boca, ou melhor, a arbitragem. O grande favorito daquele ano era o Corinthians, atual campeão da Libertadores e do Mundial. Nas oitavas, se deparou com o Boca Juniors para fazer a reedição da final do ano anterior. Na ida, o Corinthians perdeu por 1-0. E na volta, meus amigos, o que Foi o aconteceu no assalto. Pacaembu foi para mim o maior roubo da história da Libertadores. Sem mais nem Justo. menos. Eu não sei nem como representar isso aqui no vídeo. Se você nunca viu, pesquisa no YouTube e veja com seus próprios olhos. É surreal, mano. Esse jogo é surreal. Essa daqui eu não preciso nem falar muita coisa. Simplesmente foi a Libertadores mais esquisita da história. Ela é tão atípica que eu tenho um vídeo especial falando só dela. Se você não viu, link na descrição ou clica aqui no card. A final era entre River e Tigres. Os mexicanos tinham melhor campanha no torneio, por isso deveriam ter a vantagem de decidir em casa. Mas, segundo o regulamento, a competição deveria ser encerrada necessariamente em solo sul-americano. E como vocês devem saber, o México não fica na América do Sul. Por isso, o River que decidiu em casa. E detalhe, 3 anos depois, a final da Libertadores foi Foi na na Espanha. Espanha, por decisão No única e menor sentido. exclusivamente da Comebol. E olha, Comembol, como sempre, fazendo merda. É difícil saber quem faz mais merda, se é a Comembol ou se é a CBF. pelos meus conhecimentos geográficos, a Espanha não fica na América do Sul. Fora que, novamente, os mexicanos entraram em campo na final, sabendo que não poderiam disputar o Mundial por não ser um representante da Comebol. Faz sentido porque já tem o representante da América do Norte, tá ligado? Mas, porra, é foda, tá ligado? Você ganhar a Libertadores e não poder ir lá representar. E acho que é até meio zoado pra quem fosse vice, tipo, você vai representar o Mundial sendo vice da competição que você não ganhou. Aí você vai lá e por algum milagre ganha. Aí rola a mesma parada que rolaria com o Corinthians de ter um Mundial sem ter ganhado a Libertadores. É um bagulho meio foda, tá ligado? Faria mais sentido, sei lá,
É que unificar a competição da América do Norte com a Liberta para pro ganhador, mesmo que fosse mexicano, poder ir seria meio embaçado, mas sei lá, eles tinham que ter montado um outro jeito melhor. Nas semifinais, o Atlético Nacional enfrentava o São Paulo. Na ida, com um homem a menos, o São Paulo acabou derrotado por 2-0 e tinha uma missão ingrata de reverter esse 2-0 fora. Mas sem se intimidar, abriu o placar. Logo depois, sofreu um empate, com um gol irregular, impedido. Mas beleza. Ainda no primeiro tempo, o árbitro não deu um escandaloso pênalti em favor da equipe brasileira. E a cereja do bolo foi marcar um pênalti para o Atlético Nacional e expulsar 2 jogadores do São Paulo por reclamação. O O São surreal. Paulo cogitou até se retirar do campo, mas não fez por medo de punições mais severas da Comebol. Hum. Aqui temos para muitos a campanha mais easy de todas. No seu grupo, o Grêmio enfrentou Guarani, Deportes Iquique e Zamora. Nos mata-matas, passou Cara, por Godoy Cruz, Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Na final, venceu o Lanús. Na época eram bons times? Alguns eram sim, mas mesmo assim é um chaveamento meio exótico, vai. pô, se for pegar no papel, realmente foi possivelmente a mais fácil. A do Santos, como ele mesmo falou no vídeo, foi relativamente fácil também, mas a- o fato de você pegar na final o Penharol, que é 5 vezes campeão da Libertadores, acho que é trimundial também, se eu não me engano, dá uma equilibrada, tá ligado? Mas a do Grêmio, pô, por mais que dos times que estão aí, o Botafogo é o maior, mas na época o Botafogo não tinha Libertadores também, então, pô, realmente acaba sendo mais fácil. Vai. A Libertadores de 2018 provavelmente foi uma das, se não a mais polêmica da história. O que não faltam aqui são asteriscos. Para começar, Santos, Boca e River escalaram Escalação irregular. O Santos tomou WO e a porra do Boca e do River não sofreram nada, cara. Mano, isso é revoltante, cara. Por isso que eu falo, tem que ter hegemonia brasileira nessa porra mesmo que se foda os outros times. De outras nacionalidades. Vai tomar no cu, mano. jogadores de Surreal essa forma porra. irregular, jogadores que deveriam cumprir suspensão. Adivinhem qual a punição? Para o Santos, um WO, ou seja, 3-0 para o adversário. Para o Boca e para o River, nada. Aquela foi a segunda Libertadores com VAR. E você acha que os erros de arbitragem diminuíram? Contra os argentinos, nem um pouco. Contra não. A favor dos argentinos, nem um pouco. Óbvio que não. Nas quartas de final, houve uma expulsão completamente absurda do zagueiro Dedé do Cruzeiro em um jogo contra, adivinha quem? Quem Na mais? semifinal, o Grêmio foi operado pela arbitragem frente ao River Plate. E depois de tudo isso, a Realmente a Conmebol fez tudo que ela podia pra ter a porra da final de entre River e Boca, mano. É surreal essa porra. Comebol conseguiu o que queria: um Boca e River na final da Libertadores. Final essa que E ainda foi foi pra levada pra Espanha. Foi o Espanha menor sentido. para os torcedores. Quer dizer, faz sentido. Sim, faz sentido entre aspas, porque teve a parada lá do do River ser punido. Pela parada lá da torcida que teve confusão com o ônibus do Boca e tal. Faz sentido. Mas mandar pra Espanha? Que lógica é essa, mano? Podia ter mandado em qualquer outro país da América Latina, algum que ficasse próximo da Argentina e que fosse barato, ou até no sul do Brasil, que tem estádio e tem muito espaço pra acomodar torcedor. Faz o menor sentido mandar pra Espanha, mano. Só elitizaram a porra do bagulho. Eles não se matarem. Ah, Libertadores. E é por isso que Libertadores é infinitamente superior à Champions League. Infinitamente. Se o meu time joga contra, porra, os. É que o Cerro Porteño já jogou, né? Eu queria pegar um time muito ruim. Se o meu time joga contra o Deportivo Táchira numa quarta-feira, às 9 da noite, e eu tenho que escolher entre, sei lá, entre assistir esse jogo à noite e ficar trabalhando o resto do dia, ou sei lá, que eu tô tentando exemplificar. Se eu tenho que escolher entre esse jogo e um Real Madrid e Barcelona na semi da Champions,
eu vou preferir ver o outro porque é o meu time, tá ligado? Se não for o meu time, aí realmente fica meio mais complicado. Mas, porra, entre ver o meu time na Liberta e ver o melhor jogo possível da Champions, eu vou preferir ver o meu time na Liberta, porra. Que se foda. Nas oitavas de final, no duelo contra o Emelec, o Flamengo perdeu o jogo da ida no Equador por 2-0. Na volta no Maracanã, conseguiu repetir o resultado, mas a seu favor, o que levou à disputa para os pênaltis. E o asterisco está no polêmico pênalti que originou o primeiro gol rubro-negro, essencial na classificação e posteriormente para o título. Um asterisco bem suave. O ano que originou o meme em que todo time fraco que se classifica para Libertadores cai contra o Palmeiras. E não é à E parece que é verdade, porque realmente todo ano toa. acontecia isso. Caiu num grupo fraco com Guarani do Paraguai, Bolívar e Tigre. Assim, eu não sei se nessa época o Bolívar já estava comprado pelo Grupo City, mas óbvio, não são os times mais fortes do mundo. O Guarani do Paraguai é realmente bem tosco, mas o Bolívar tem a altitude, tem o fato de ser Grupo City, então não é o pior time do mundo também. E o Tigre, querendo ou não, tipo, é pelo menos conhecido, tá ligado? Teve a final da Sula contra o São Paulo lá. Então, tipo, esse aqui talvez não seja um dos mais fáceis, não seja o mais fácil que o Palmeiras já caiu nos últimos anos. Mas teve um que eu não sei se é em 21, se é em 22, que eles caem contra o Deportivo Petroleiro. Pô, aquilo lá é surreal. E o resto do time do grupo também é bem fraco. No mata-mata, enfrentou Delfim, Libertad, River Plate e Santos. Só pegou a dificuldade da semi na final. Dá até para dizer que o Palmeiras jogou um campeonato a lá anos 60, começando na semifinal. E na semifinal teve polêmica. Os argentinos reclamaram muito da arbitragem do jogo da volta. Mas, com todo respeito, isso aí é reparação histórica. Como eu disse, sendo contra um rival meu, eu quero que se foda, quero, nesse caso, por exemplo, gostaria que o River passasse. Mas mesmo assim, ainda assim é muito satisfatório ver o argentino se fudendo, principalmente com questão de arbitragem. No duelo das semifinais, Palmeiras e Atlético Mineiro, empate na ida em 0-0. Mas foi o Palmeiras que levou a melhor após empatar em Minas por 1-1 e avançar pelo já extinto gol fora. Mas o detalhe é que um jogador que estava no banco invade o campo no lance do gol alviverde. Vale ressaltar que ele não interfere em absolutamente nada no lance, sequer estava perto, mas gerou grande reclamação por parte dos atleticanos. Afinal, segundo a regra, se o Daverson que hoje está no Galo, olha só. jogador invade o campo e sai um gol, o gol deve ser anulado, mesmo que o jogador não tenha interferido em nada. Pô, é foda, mano. Tipo, tá no regulamento, tá ligado? Então você. Se tá no regulamento, tem uma brecha pra você querer reclamar disso e querer que a parada seja cumprida, tá ligado? No caso que o gol fosse anulado. Mas ao mesmo tempo parece ser muito choro, tá ligado? Porque, porra, por mais que esteja no regulamento, o jogador realmente não interferiu em nada. Quando ele já entrou pra comemorar porque o gol ali era iminente, tá ligado? Se fosse, sei lá, tipo, pô, tá rolando uma bola aqui perto da linha de fundo e aí tem um jogador do Palmeiras aqui que tá, sei lá, com os dois pés dentro da área assim porque ele tá querendo ver o jogo e sem querer entrou dentro do campo. Aí, por mais que ainda fosse meio choro, dá pra você tentar entender, mas pô, ali ele invadiu na hora da comemoração, aí não tem como defender não, mano. A polêmica da vez se dá no jogo da ida das quartas de final entre Corinthians e Flamengo, onde o Flamengo abre o placar em um lance polêmico que envolve um toque no braço do jogador rubro-negro. Entre os especialistas, há um consenso de que o lance é legal, porque quem finaliza não é o jogador que toca com o braço. Mas também vale ressaltar que essa regra foi alterada em 2021, um ano antes, e de fato não é um dos melhores motivos que eu encontrei nesse vídeo. Tem que ser dito também que toda hora a regra do pênalti muda e que nunca dá pra saber qual que é o certo. Porque uma hora se resvalar na mão, mas não cair no pé de quem a bola bateu, tá suave. Mas se é de outro jeito, se quem chutou for o jogador adversário também muda. Regra do pênalti é uma merda, mano. Eles tinham que fazer um bagulho só, que fosse sempre consenso, tipo, toda vez que bater na mão vai ser pênalti, acabou, ou decide outra parada, tá ligado? Quando fica extremamente interpretativo, é muito complicado de
de você usar o mesmo critério para jogos diferentes, times diferentes. É embaçado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Pô, esse vídeo aqui é mais antigo? Deve ser, né? 2020, há um ano. Um ano eu imagino que seja já indo pra 2. Então provavelmente deve ter sido no comecinho de 23. Então não dá pra saber se tem asterisco na. Quer dizer, vai ter asterisco porque aqui ele colocou em todos os jogos. Mas não sei se o tamanho do asterisco que seria na Liberta do Flu e do Botafogo. Mas, que nem eu falei antes, mano. Que vídeo bom, mano. O Storybowl Football é sensacional, cara.